E baixa assim a sua cabeça aí, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida da tua filha. Fale conosco, nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, hein? Que oração rápida. Nós estávamos com muitas saudades, graças a Deus, meu amor, que você voltou. E eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, as Bíblias em Isaías 41. Nós vamos ler apenas o versículo 10. E depois eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta. Isaías 41, 10. Deus te abençoe. Isaías 41, 10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Em algumas versões vai dizer, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Mas aí a gente vai ver, logo aí no início, que ele vai começar dizendo, não temas. Bora lá bem bonito, não? Não temas. E se a gente observar, a gente vai ver que de Gênesis a Apocalipse, essa palavra, ela é usada. Não temas. Eu fiz uma pesquisa e, segundo aqueles que contaram, os estudiosos que contaram, diz que a palavra não temas aparece em 366 vezes na Bíblia. E se a gente comparar que nós temos 365 dias do ano e que nós temos o nosso ano bissexto que vai para 366 dias, nós temos não temas para cada dia do ano. O Senhor não deixou nem um dia descoberto. O Senhor então diz para nós, não temas. E a pergunta é, você tem medo? Você já teve medo? E se a gente for observar, se nós olharmos para a nossa vida inteira, a gente vai observar que o medo é algo natural. Quem aqui, quando era pequeno, não teve medo de ficar no escuro? Muita gente ainda acompanha esse medo até hoje, né? Medo de ficar no escuro. A Radassa mesmo, quando vai dormir, fala, não mãe, deixa a luz do corredor ligada. E agora falou, não, compra uma lanterninha, nós compramos uma lanterninha para colocar lá, por causa de medo de escuro. Mas tem gente que quando fala assim, que vai falar em público, dá aquele medo, aquele friozinho na barriga, e às vezes fala assim, eu não consigo. Isso é o quê? Medo. Então, nós seres humanos, nós temos medo. E a gente vai observar que existem medos que são saudáveis, que nos protegem. Né? Já pensou se nós não tivéssemos medo, nós estaríamos aí dirigindo em alta velocidade, poderíamos bater e morreríamos. Ou se a gente chega em cima de um prédio, não tivéssemos medo e chegássemos muito perto, poderíamos cair dali e morreríamos. Então a gente observa que existem alguns medos que são saudáveis, que nos protegem. Mas a gente observa aqui que o Senhor vai dizer para o povo de Israel, não temas. E se a gente observar aqui o contexto do povo de Israel, nós vamos ver que o povo de Israel, eles viviam em um círculo vicioso. Eles sabiam que ele era o povo escolhido de Deus. E então, eles, quando estava tudo bem, eles acabavam abandonando o Senhor, se voltando para ídolos. Então, Deus levantava um juiz ou um rei, segundo o seu coração, que seguia os seus caminhos, tirava o povo de Israel, né, dessa idolatria, e voltava tudo a ficar bem. E então eles se afastavam novamente. E assim sucessivamente. E aqui a gente vai observar que Isaías escreve para o povo de Israel. E o Senhor vai dizer para o povo de Israel, não
temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, o Senhor estava falando para o povo de Israel que ele amava o povo de Israel, que ele cuidava do povo de Israel. E aqui nós podemos ter 3 razões para nós não termos medo, mesmo diante das circunstâncias difíceis. E nós temos vivido circunstâncias difíceis. Nós estamos em uma era de circunstâncias muito difíceis. Não é difícil nós perguntarmos para o jovem: e aí, você vai casar, vai ter filhos? E o jovem diz: Deus me livre. Com medo. Não é difícil nós olharmos as circunstâncias e observarmos. Recentemente nós estávamos em meio a uma pandemia e as pessoas estavam vivendo com medo. Então, nós temos diversos motivos para ter medo, mas o Senhor nos dá muitas razões para nós não termos medo. E hoje nós vamos meditar em 3 delas. E a primeira delas é quando ele fala: não temas, pois eu estou contigo. E quando ele fala não temas porque eu estou contigo, isso vai nos lembrar da presença de Deus. Quando Deus estava falando para o povo de Israel: não temas porque eu sou contigo, ele estava dizendo: a minha presença é contigo. E a gente vai observar de Gênesis a Apocalipse o Senhor dizendo para o seu povo que é necessário a gente confiar em sua presença. E aí a gente vai ver Adão e Eva. Com Adão e Eva, o Senhor, ao entardecer, o Senhor ia até o jardim para conversar com Adão e Eva. A presença do Senhor estava com eles. Nós vamos ver o Senhor falando para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então, o Senhor nos convoca a andar na presença dele, a ter essa consciência de que nós não precisamos temer, porque ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, a gente vai observar também na vida de Jacó. Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão, ele chegou em determinado lugar, ele deitou e ele sonhou. E ele sonhou que tinha uma escada da terra para o céu, anjos subiam e desciam, e ele dizia: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Então eu quero dizer para vocês, amados, que nós não precisamos ter medo, porque a presença do Senhor é conosco. Então a gente observa, o filósofo já disse, dos nossos tempos, Deus é um Deus pessoal, que jamais se satisfará com um relacionamento virtual e distante. Principalmente na nossa era, nós precisamos ansiar por esta presença do Senhor. E aqui ele está dizendo isso para o povo de Israel: a minha presença é com vocês, então vocês não precisam ter medo. E é na presença do Senhor, lá em Gênesis 28, 15, vai dizer: eu sou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que eu te tenho dito. Então a gente observa aí que a presença do Senhor, ela traz consolo na nossa peregrinação. Nós estamos aqui nesta terra como peregrinos. E como peregrinos, nós precisamos entender que a presença do Senhor é conosco para nos trazer consolo. A presença do Senhor é conosco para nos trazer descanso. Olha o que vai dizer Êxodo 33, 14. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E aqui está falando de Moisés. O povo de Israel tinha saído do Egito,
Moisés tinha subido para estar na presença do Senhor, para receber os mandamentos do Senhor. E quando Moisés estava na presença do Senhor, o povo se rebelou contra o Senhor. E o povo falou para Arão: Arão, nós queremos deuses, nós queremos deuses. E Arão então falou: olha, pega tudo que é joias. E aí ele fez um bezerro de ouro. E o Senhor falou: Moisés, desce, porque o povo caiu na idolatria. E Moisés desceu. E o Senhor falou: não, eu vou consumir esse povo. Moisés intercede pelo povo. E o Senhor fala: então tá bom, eu vou enviar o meu anjo com você. E Moisés vai e fala: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. E esse deve ser o nosso posicionamento, amados. Nós precisamos dizer: Senhor, sem a tua presença, Senhor, não me faça sair deste lugar. Porque nós precisamos entender que a presença do Senhor nos dá consolo, nos dá descanso, nos encoraja, nos dá conforto. Moisés sabia que a presença do Senhor era tudo que ele necessitava. E para nós? Será que nós temos essa consciência de que a presença do Senhor, ela é essencial na nossa vida? Nós precisamos ter essa consciência para a gente entender que nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo de nenhuma circunstância, porque a presença do Senhor é conosco. Mas não apenas a presença do Senhor. O versículo nos dá uma segunda razão. Vai dizer: não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Então, eu estou contigo nos fala de presença. Eu sou o seu Deus nos fala de relacionamento. Porque a gente pode ter essa consciência: não, eu sei que Deus, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Eu tenho consciência disso, Thalita. Mas quantas pessoas têm a certeza da presença de Deus, mas não têm um relacionamento com Deus? E aí o Senhor convida o povo de Israel para lembrar que Ele desejava não apenas estar presente, mas estar presente e tendo um relacionamento. Hoje a gente observa quantas famílias e nós temos no núcleo familiar um pai, uma mãe, os filhos, mas são pais ausentes. Está ali de corpo presente, mas não tem um relacionamento com os seus filhos. Ou é um esposo que está presente fisicamente, mas não tem um relacionamento com a sua esposa. Mas o Senhor, Ele nos convida não apenas a ter ciência da sua presença. O Senhor nos convida a ter um relacionamento de intimidade com Ele. E aí a gente observa John Piper vai dizer assim: torne sua vida uma constante comunhão com Deus. O aroma dele não permanece por muito tempo em uma pessoa que não se demora em sua presença. Então o Senhor nos convida a nós termos comunhão com Ele, e não é apenas de vez em quando. É uma comunhão diária, para que a gente possa dizer que Ele é o nosso Deus. E aí a gente observa que Jeremias 24:7 vai dizer: eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou o Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. E é isso que o Senhor deseja de nós mesmos. Nós não conseguimos, nós não temos esse desejo. Mas aqui a gente observa que até o desejo de conhecer o Senhor, de ter esse relacionamento com o Senhor, vem do Senhor. O Senhor disse que ia colocar esse desejo no nosso coração e nós poderíamos conhecê-lo. E
Nós estudamos aqui na quarta-feira sobre quem é Deus. Que estudo tremendo dessa revista que vai dizer que Ele é um Deus soberano, que Ele é o governador da história. E mesmo assim, Ele é esse Deus que deseja se relacionar conosco. E a minha pergunta é, como tem sido o nosso relacionamento com esse Deus que todos os dias deseja se relacionar conosco? E a gente observa isso, que quando o anjo chegou para Maria, o anjo falou, olha só, o Senhor escolheu você. E você concederá. E você dará à luz um filho. E você porá o nome dele de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Porque é isso que Ele quer ser. Ele quer ser esse Deus que está conosco. Ele quer ter esse relacionamento de um pai amoroso, de um pai presente, de um pai que se importa com tudo que diz respeito à nossa vida. E talvez você diga para mim, Thalita, você fala isso porque você não conhece a minha história. Thalita, você não sabe o que é que eu tenho passado. Você não sabe que eu fui abandonada pelo meu marido. Talvez você fale assim, Thalita, você não sabe o inferno que eu vivo em minha casa. E Jeremias 31:32 vai dizer, eu sou teu marido. Ou talvez você olhe e fale assim, não, talvez o seu problema não seja um marido. Talvez o seu problema seja com os seus filhos. Talvez você pense assim, Thalita, eu não consigo ser um bom pai. Eu não tive um bom pai. Como eu posso olhar para esse Deus e dizer que Ele é o meu pai, se eu tive um relacionamento de pai, de filho, de abusos? E aí o Senhor também tem uma resposta, porque em João 1:12 vai dizer que quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos. Nós podemos dizer para Ele, Abba, Pai, Paizinho. E Ele não é esse Pai que muitas vezes nós tivemos. Mas Ele é esse Pai amoroso, esse Pai que nós podemos encostar a nossa cabeça no ombro e dizer tudo que nós estamos passando. É esse relacionamento que Ele quer ter conosco. Ou talvez você diga assim, Thalita, eu não quero saber mais de igreja, porque eu já tive pastores, já passei por pastores, estou ferida por causa de pastores, eu vim para a igreja, mas não quero nem me envolver. O pastor que faça as coisas. E aí nós temos uma resposta, que nós temos um pastor perfeito, e a gente vai observar em Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nós não temos desculpa, porque o Senhor, Ele deseja ter esse relacionamento conosco de provedor, esse relacionamento conosco de protetor, de provedor. Então, se você está aqui e você está tendo medo por alguma circunstância, por algum relacionamento que você teve que te machucou, o Senhor está dizendo, não temas, eu sou contigo. Eu sou esse Deus maravilhoso que está contigo. Então nós podemos nos deleitar no Senhor, porque Ele é conosco. Mas Ele continua. Ele vai dizer, não temas, eu te fortalecerei e o ajudarei. O segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E a gente vai ver o hino do cantor cristão 324, e é bastante conhecido. Ele vai dizer, segura estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz.
E aí ele vai dizer aqui que ele nos fortalece, ele nos ajuda e ele nos segura pela mão. E quando eu leio essas palavras tão maravilhosas, eu só posso lembrar que esse Deus que está conosco é um Deus presente, é um Deus que quer se relacionar conosco, é um Deus que nos ama de maneira incondicional. É um Deus que nos ama de maneira única. E é um Deus que nos ama de maneira eterna. E aí a gente vai ver, Thomas Brooks vai dizer, a única base do amor de Deus é o seu próprio amor. Porque não depende de nós. A Bíblia vai dizer que nós o amamos, mas não foi nós que amamos primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, ele nos amou primeiro. Esse amor dele é único. Esse amor dele não é como o nosso amor. Porque o nosso amor é falho. Nós amamos até aqui. Mas o Senhor é esse Deus que nos ama de maneira incondicional. E aí a gente vai observar, porque ele vai dizer em Jeremias, e agora, Jeremias 49, 15 a 16, vai dizer assim: acaso pode uma mãe se esquecesse do filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão diante de mim. E às vezes, quando eu leio isso, eu lembro quando eu ganhei neném. Eu não dei muito tempo de mamar para Radassa. Mas quem deu mama sabe muito bem disso. Que os seios, eles incham quando o bebê está com vontade de mamar. Os seios ficam doloridos. Então, mesmo que essa mãe, ela queira se esquecer desse filho que ainda mama, o corpo está dizendo, você tem um filho para dar a comer. Então, Deus fala, todavia, essa mãe, esse amor tão grande que nós conhecemos, que é o amor de mãe, ele pode falhar. Mas eu, o Senhor, todavia eu não me esqueço de você. E é isso que o Senhor está dizendo para você essa noite. Que o Senhor, ele não se esquece de você. E talvez você fale, Thalita, eu estou vivendo um caos que você nem sabe, Thalita. Como assim que o Senhor não se esquece de mim? E aí ele fala, eu o fortalecerei. Salmos 46:1 vai dizer, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ele nos fortalece na adversidade porque Ele nos ama. Ele nos ajuda porque Ele nos ama. Ele nos sustenta porque Ele nos ama. Não tem como o Senhor nos esquecer. Ele vai dizer que o nosso nome está gravado na palma das suas mãos. É uma maneira figurada para que a gente entenda que não tem como ele se esquecer de nós. E isso é tão verdadeiro, que a gente observa que se expressou de uma maneira tão maravilhosa em uma cruz, através de Jesus. E é isso que João 3 vai dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi assim que o amor se expressou por cada um de nós. Então não há nada que possamos fazer de tão ruim que nos faça o Senhor nos amar menos. E nem há nada que nós possamos fazer de tão bom que o Senhor possa nos amar mais.
porque Ele já nos ama de maneira completa. Ele já nos ama de maneira integral. Então Ele nos desafia a nos chegarmos a Ele com esse coração de dizer: Senhor, eu sei que eu sou falha, que diante das circunstâncias eu fico temerosa, mas Senhor, eu seguro em Tuas mãos. E eu sei que pela fé em meu Jesus eu estou segura. Então nós precisamos nos voltar para o Senhor, nós precisamos gastar mais tempo com o Senhor. E o nosso pastor tem feito isso, tem proporcionado para que nós estejamos aqui na casa do Senhor. Vem orar. Você não tem mais desculpa como eu tinha, né? Que era 5 horas da manhã, 5:30 da manhã eu dizia: ai, amor, 5:30 da manhã. Agora está 6 horas da tarde. Então, venha buscar o Senhor 6 horas na terça-feira. Chegue mais cedo na quarta, 7 horas. Venha orar. Chega mais cedo no domingo, 8:30. Venha orar. Chegue mais cedo, 6:30. Venha orar. O Senhor precisa ser prioridade na nossa vida, através de uma vida de oração, uma vida de oração pujante, uma vida de oração que a gente possa nos deleitar no Senhor. Ele deseja se apresentar para nós, mas nós precisamos buscar através de uma vida de oração, através de uma vida de adoração. E aqui eu falo, não é uma vida de oração de cantar apenas louvores, de erguer as mãos. Aqui não. Em uma vida de oração que possa fluir de nós, na nossa vida, no dia a dia. E quando as tempestades vierem, como nós cantamos aqui, nós vamos saber que o Senhor está conosco. Nós vamos dizer: Senhor, eu glorifico o Teu nome. É no secreto. É só você e Deus. Porque tem lutas que só você e eu, nós conhecemos no íntimo do nosso coração, que nós não temos coragem de falar para ninguém. Só o Senhor sabe. Quando você deita no travesseiro e você coloca a sua cabeça no travesseiro, só você sabe as lutas que você passa. Mas é aí que você vai fazer um sacrifício de louvor. E você vai dizer: Senhor, eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive, como fez Jó. Jó foi um sacrifício de louvor. Porque aqui quem já sofreu tanto quanto Jó? Perder todos os filhos em um só dia, perder a sua saúde, ter uma mulher murmurando: amaldiçoa esse Deus e morre, ter amigos acusando. Mas em tudo isso, ele disse que ele pôde conhecer mais o Senhor. E talvez seja isso que o Senhor está fazendo com a tua vida. Através das dificuldades e das lutas que você tem passado no secreto, o Senhor está te levando para um nível que só Ele sabe. E está te preparando para coisas maiores. E que você possa receber tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida com esse sacrifício de adoração ao Senhor. Falar: Senhor, não me deixe murmurar. Senhor, me ajude, me dá discernimento para que eu possa perceber o que realmente o Senhor está fazendo. E que você possa se unir ao Senhor, aquilo que Ele já está trabalhando. Através de um sacrifício de adoração. Através de uma vida que o glorifica. Através de uma vida de santidade. Você é separada. Você é separado do Senhor. Hoje pela manhã nós estudamos e nós falamos que nós somos embaixadores de Cristo. Olha a responsabilidade. O Senhor nos escolheu para nós sermos seus representantes aqui na terra. E as pessoas precisam olhar para nós e precisam dizer: lá vai um embaixador de Cristo. Nós precisamos levar no nosso corpo as marcas de Cristo, como falou o apóstolo Paulo. E isso se dá através de uma vida de entrega, de um relacionamento de intimidade com o Senhor. E esse relacionamento de intimidade com o Senhor,
ele requer sim sacrifícios. Mas eu quero dizer para você que vale a pena. Vale a pena nós caminharmos lado a lado com o Senhor. Como ele falou aqui para o povo de Israel. Porque ele nos fortalece, ele nos ajuda e ele nos sustenta. Porque ele está conosco sempre. E para terminar, eu gostaria de falar de uma ilustração. Houve um terremoto na Armênia em 1989. E um pai falou para um filho: haja o que houver, eu sempre estarei com você. E ele levou o filho dele para a escola e foi para o trabalho. E quando ele estava no trabalho, aconteceu o terremoto. E no trabalho ele ficava apenas pensando: como será que está o meu filho? Quando ele chegou no local onde ficava a escola do seu filho, ele olhou e só viu escombros. Ele só viu um amontoado de terras. E ele olhou para aquilo ali e ele falou: eu sei que o meu filho está aqui. E ele começou a tirar as pedras com as suas próprias mãos. E as pessoas chegavam para ele e diziam: você não está vendo? É impossível que tenha alguém aí. Mas ele falou: eu prometi para o meu filho que haja o que houver, eu estaria com ele. E as pessoas chegaram tentando fazer com que ele desistisse. E 10 horas se passaram, 20 horas se passaram, 30 horas se passaram. E as pessoas diziam: pare! Você não vai conseguir. E ele falou: eu prometi para o meu filho que haja o que houver, eu estaria com ele. E quando deu 38 horas, ele cavando aqueles escombros, ele gritando pelo filho, e ele falou: Arna! E o filho gritou: pai! Eu estou aqui! E ele falou: você está aí com quem? Ele falou: eu estou aqui e os meus colegas estão aqui comigo também. E eu disse para ele: pai, que se o Senhor estivesse vivo, o Senhor viria me buscar. E eu sabia que o Senhor chegaria. E eu quero dizer para vocês que Deus é esse nosso Pai que não desiste de nós. Muitas vezes nós desistimos de buscar, mas Ele não desiste de nós. E Ele está aqui essa noite dizendo para você: volte a me buscar, volte a ter intimidade comigo, volte. Eu quero ter um relacionamento contigo. E Ele não desiste de você. E nós vamos nos colocar em pé. E eu gostaria de chamar a Itana. Nós vamos cantar novamente aquela música Me Derramar, dizer que te amo. E eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, mas eu quero te dizer: não temas. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas, porque o Senhor é o teu Deus. Ele te fortalece, Ele te ajuda e Ele te sustenta em sua destra fiel. Louve ao Senhor, faça dessa canção uma oração para você. Senhor,
sejam